Alguém já parou para pensar como uma pessoa consegue um cargo público no Brasil? Olha, não é um processo nada simples. Hoje, a gente vai mergulhar nas regras e responsabilidades bem rigorosas que existem para garantir que o nosso dinheiro, o dinheiro público, seja usado do jeito certo na hora de contratar alguém. Sabe, à primeira vista, pode até parecer uma contratação como qualquer outra. Mas a grande diferença aqui é o dinheiro. A gente está falando dos recursos de todo mundo, né? Recursos públicos. E justamente por isso, para garantir que essa grana seja bem usada, existe um sistema de controle bem mais apertado. Bora entender como é que isso funciona. Bom, a base de tudo isso é um conceito-chave, uma obrigação que é tipo o alicerce de toda a administração pública no país. É um princípio que simplesmente não dá para ignorar. E aqui está o coração da coisa toda, a prestação de contas. E olha, isso não é uma sugestão não, é lei. Pensa assim, é como se o gestor público recebesse um cheque em branco da sociedade. A prestação de contas é a hora da verdade, o momento em que ele tem que mostrar, detalhe por detalhe, onde foi parar cada centavo e por quê. É a prova de que a confiança que a gente depositou nele foi honrada. E isso não é brincadeira, não. Quem manda fazer isso é a nossa lei maior, a Constituição Federal. Tá lá, escrito com todas as letras. Isso só mostra o tamanho da responsabilidade, o peso legal que essa obrigação tem. Não tem jeitinho, não é opcional. Tá legal, mas na prática, como é que essa obrigação se transforma em ação? Qual é o caminho que uma pessoa percorre, desde o momento em que ela é só uma candidata até virar de fato uma servidora pública? Bora dar uma olhada nesse passo a passo? Esse caminho é como se fosse uma escada, com degraus bem definidos que não dá para pular. Primeiro de tudo, os pré-requisitos, né? É preciso ter a formação certa, as qualificações que o cargo exige. Depois, vem o grande desafio, o famoso concurso público. É ali que o conhecimento é colocado à prova. E só depois de vencer essas etapas é que vem a nomeação, a admissão formal no cargo. E o concurso público, gente, é a peça central desse quebra-cabeça. A razão de ele existir é bem simples, na verdade. É para garantir que a vaga vá para quem realmente merece, para a pessoa mais qualificada, e não para aquele esquema de quem indica. Isso tem nome, e é meritocracia. Ok, mas espera aí. Quem é que fiscaliza para ver se todas essas regras, todas essas etapas foram seguidas direitinho ao pé da letra? É nesse momento que entra um fiscal, um órgão externo que funciona como um auditor de todo o processo. E esses fiscais são os famosos tribunais de contas. E o detalhe importante, são órgãos independentes do governo, viu? A missão deles é quase como a de um juiz. Eles pegam toda a papelada da contratação, analisam tudo e batem o martelo. Tá legal ou não tá legal? E se eles não aprovarem, a contratação simplesmente não vale. Bom, até aqui o sistema parece todo amarradinho, certo? Mas e quando dá ruim? E se as regras forem quebradas? O que acontece nesse caso? Pois é, os problemas acontecem. E os erros mais comuns são justamente contratar alguém que não cumpre os pré-requisitos, ignorar completamente a regra do concurso, apresentar a documentação toda errada e um clássico, né? Enrolar para mandar as informações para o Tribunal de Contas. E as consequências disso? Elas são bem sérias. O gestor responsável pode levar uma multa e responder legalmente por isso. Mas o mais pesado de tudo é que a contratação daquela pessoa pode ser cancelada, anulada. Imagina, mesmo que a pessoa já esteja lá, trabalhando. Aí o processo todo precisa ser refeito do zero. Certo, mas no fim das contas, por que todo esse sistema, toda essa burocracia é tão importante assim? Vamos juntar as peças para entender a figura completa. Então, resumindo a ópera, o que a gente tira de tudo isso é que esse sistema todo, que pode parecer complicado, se sustenta em 3 pilares fundamentais. Primeiro, a transparência, para todo mundo poder ver como o nosso dinheiro está sendo gasto. Segundo, a meritocracia, para garantir que as vagas fiquem com quem tem mais capacidade. E terceiro, a proteção do dinheiro público, para ter certeza que ele vai ser usado em benefício de toda a sociedade. Isso tudo nos leva a uma pergunta final. Será que só essa prestação de contas, essa coisa do papel, já basta para ter um serviço público que seja 100% justo e eficiente? Ou será que a gente precisa de mais, de outros jeitos da sociedade participar e fiscalizar mais de perto? Fica aí a reflexão. É um ponto super importante para a gente pensar no futuro da nossa gestão pública.